Deus tem algo a realizar em nossos corações, amém, irmãos? Quando você acredita na presença de Deus, nós vamos ver aqui qual é o efeito da presença de Jesus em nossa vida. A presença de Deus é maravilhosa, amém, irmãos? Êxodo 33, versículo 13 e 14. Religião sem Deus não leva a nada. Muitos religiosos, irmãos, estão sofrendo, estão perdendo, se tornando um fracassado, porque nós não buscamos uma religião melhor, nós buscamos Deus. Religião é falha. Tudo que vem da ideia de homens, regras de homens, são falhos, mudam constantemente. Mas Deus é imutável. Então, tem muitas pessoas que estão na igreja e estão deprimidos, estão fracos, estão solitários, porque estão na igreja. Sempre procuram uma igreja. Quando eu me converti, eu procurava um Deus. Um Deus. E quando eu procurava um Deus, eu via Deus na igreja. Eu não tinha olhos para mais ninguém. Se tinha um irmão falhando, outro falhando, para mim tanto faz ou tanto fez. Eu estou aqui procurando é Deus. Então toda pessoa que busca Deus, Jesus fala assim, eu sou o caminho. Então toda aquela pessoa que busca Deus, ele sabe o caminho. Não é verdade? Ele se fortalece. Para nós, o que nós mais precisamos é a presença de Deus na nossa vida. Somente a presença de Deus, só isso. Então, quando nós valorizamos essa presença, nós fazemos de tudo para ela nunca sair da gente. A Bíblia sempre fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia fala para nós não anular o Espírito de Deus da nossa vida. Não extingais o Espírito Santo da vossa vida. Porque Deus é a nossa força, amém? Deus é a nossa força. Não é a carteirinha de membro da igreja que é a nossa força. Não é porque alguém vai orar em mim e eu vou ser forte. É porque Deus está na minha vida. Então nós vamos entender muito acerca do pedido de Moisés, quando ele faz a Deus, para que Deus permanecesse com ele, que ele sabia que ia enfrentar muitas provas, muitas lutas. E nós sabemos que a vida não é fácil. A vida é cheia de surpresa desagradável. Quando você pensa que as coisas estão bem, de repente vem uma notícia ruim. Hoje eu estive fazendo ofício, dando uma palavra lá no velório da nossa irmã Sandra, que hoje às 14h ela foi sepultada. Eu falei, gente, a única certeza que nós temos quando nascemos é que nós vamos morrer, não tem jeito. Falei, um dia eu também vou estar aqui, mas nós estamos preparados. Toda pessoa que se prepara para a vida, mas ele não acredita que ele vai morrer um dia, nós temos que acreditar que um dia nós temos que encontrar com Deus, amém? E uma vida com Deus não significa que você vai perder as diversões do mundo, não. Ser crente já é uma alegria. Nós precisamos da alegria de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então, no mundo, você ter alegria, você tem que gastar tudo que você tem. Com Deus não, com Deus é de graça. A alegria do Senhor é de graça na vida do cristão. E quando chega nessa hora, falei lá assim, você acha que eu tenho medo da minha hora chegar? Não tenho medo não. Não tenho medo não. Eu tenho medo de levar uma vida improdutiva. E uma vida de pessoas cometendo tudo quanto é tipo de cachorrada nesse mundo aí. Mau testemunho, causando escândalo, isso aí eu tenho medo. Mas de morrer não. Porque exatamente nós estamos preparando para encontrar com o nosso Deus, amém, irmãos? Para isso, e Deus ele nos faz cada vez mais pessoas melhores. Por isso que a presença de Deus ela tem que ser muito importante na vida de uma pessoa. A palavra de Deus fala dessa forma. Êxodo 33, 13 e 14. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Nós pedimos de Ti perdão por todos os pecados que nós cometemos contra o Senhor.
Porque nós sabemos, meu Deus, que não há nada que escape aos teus olhos. O Senhor conhece, o Senhor nos vê em todos os locais, Deus. O Senhor conhece o nosso pensamento, as palavras que saem da nossa boca, antes dela ser proferida, o Senhor já sabe que vai sair. Então, meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente, e nós pedimos a Ti perdão, porque nós reconhecemos a Jesus em nossa vida, como nosso Salvador, Pai. E Te pedimos que o Senhor nos purifique neste momento, e que a Tua presença seja constante em nossa vida. Te louvamos por tudo, todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pela família que nós temos, pela casa onde nós habitamos, pela roupa que nós nos vestimos. Meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, o trabalho das nossas mãos. O Senhor tem nos suprido todas as nossas necessidades, nos guardado dos perigos deste mundo, Pai. O Senhor tem nos defendido. E nós Te glorificamos por isso, Te exaltamos, Pai. E é por isso que estamos aqui com um coração alegre, meu Deus, totalmente satisfeito com aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida e na nossa família, e sabemos que coisas maiores o Senhor irá realizar. Então, meu Deus, dado a isso, pelo grande amor que o Senhor tem por nós, que é um amor extraordinário, fale conosco, pecadores, Pai, mas totalmente carente, dependendo do Senhor. Fale conosco, através do Espírito Santo, edifique e fortaleça a nossa alma e o nosso espírito, para que nós possamos estar de pé e glorificar o nome do Teu Filho Jesus, que foi enviado para nos salvar. Eis-nos aqui, Senhor, Espírito Santo, fale conosco, traga aquela revelação, aquilo que está no coração de Deus, para o nosso coração, para que nós venhamos sair daqui edificado pela palavra do Senhor e fortalecido na fé, que assim seja em nome de Jesus, amém. Bata a palma para Jesus, amém, irmãos? Irmãos, tem uma coisa que a palavra de Deus, ela nos revela, e que Moisés, ele queria tanto que Deus estivesse na vida dele, não somente receber os milagres, que a Bíblia destaca que Deus fez grandes milagres, só que o milagre que acontece não significa que Deus está presente na vida de uma pessoa, não significa isso. Quando Deus está na vida de uma pessoa, Ele traz segurança e refrigério dentro do coração. A pessoa se sente tranquilo, cheio de paz. Porque a presença de Deus, ela traz descanso. Deus mesmo fala com Moisés: a minha presença irá contigo e eu te farei descansar. O que é descansar? É porque Moisés sabia que tinha muitos perigos naquela época, muitos. Pessoas que atacavam nações, exércitos que destruíam cidade inteira. Naquela época a vida não valia nada. Então Moisés, quando ele viu que ele tinha recebido aquela grande responsabilidade, ele se julgou incapaz de realizar aquele ministério que Deus colocou em tuas mãos. E Moisés então, ele fala algo por Deus que eu sei que agradou muito o Senhor. Ele fala: Deus, se agora eu acho graça aos teus olhos, quer dizer, se o Senhor gosta de mim mesmo, se o Senhor sente amor por mim, não nos negue a tua presença. Eu quero, porque se o Senhor não for conosco, e ele ainda fala assim: o que faz diferença entre nós e as outras nações é a tua presença. Quer dizer, não é a riqueza, não é a roupa, é a sua presença. Então a diferença entre nós e eles é a tua presença, Senhor. Então não nos negue isso, porque se o Senhor não for conosco, nós não podemos nem sair daqui, porque nós seremos perdedores. Nós seremos fracassados em tudo que nós formos fazer. Ele quis dizer dessa forma, mas Deus chega para ele e fala assim: olha, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu vou te fazer descansar. Que coisa! Porque a presença de Deus descansa o cristão. Porque se Deus está presente na minha vida, eu não temo inimigo nenhum, irmãos. Nada que possa levantar contra mim eu temo, porque eu sei que maior é aquele que está comigo. Quando Deus falou: a minha presença irá contigo, você vai descansar. Por quê? Porque ele ia se sentir grande. Não é assim que um filho, quando sai com o pai, ele sai cheio de coragem. Aquele menino da escola que ele tem medo, ele já passa perto, porque ele está com o pai. Ele não teme mal nenhum. Quando o pai está ao lado do filho, o filho se sente o máximo.
Ele fala coisa e faz coisa que sozinho ele não faria. E assim somos nós. Quando nós sentimos sozinhos, nós sentimos insegurança. Insegurança acerca da família, insegurança acerca da vida espiritual, insegurança na época de pandemias, na época de crise, estamos inseguros. Nós sentimos que alguma coisa ruim vai acontecer com a gente, e isso tira o sono. Nós não conseguimos dormir só esperando o mal, com aquele pressentimento negativo, que eu acho que é uma coisa horrível, quando um cristão levanta e fala: hoje eu estou com um pressentimento que o dia vai ser ruim. Como se Deus está com ele? E Moisés, ele queria pelo menos ter paz, para poder exercer o seu ministério. Não é isso que uma mulher precisa, ter paz para exercer o seu ministério de mãe. O pai precisa. E às vezes o que tira essa paz, que nos faz levar uma vida cansada, que o próprio Jesus, ele disse que nós temos que experimentar do fardo dele, que é leve e suave. Fala: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Não é assim? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. Quantas almas cansadas na igreja. A alma, irmãos, a alma, ela simboliza as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quantas pessoas que estão abalados sentimentalmente, abalado emocionalmente, porque foi ferido por alguém, porque não consegue ter uma vida sentimental, de vitória, nada consegue, tudo está amarrado na vida. Mas Jesus falou assim: encontrarei descanso. Qual é o descanso? É a convicção de que Deus estando conosco, tudo vai dar certo. Então eu não vou me cansar. O que é que cansa a gente? Pensar como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, como eu vou me livrar daquilo, como eu vou chegar em tal lugar, não é assim? Como eu vou pagar essa conta, como eu vou resolver esse problema aqui, irmãos. Mas a presença de Deus nos faz descansar, porque Ele fala assim: essa batalha não é sua, essa batalha é minha. É o descanso. Moisés nunca poderia cumprir aquela missão sem Deus. Não era Deus longe, era Deus perto. Hoje, quantas vezes nós nos preocupamos com Deus perto? Porque é difícil você manter Deus perto de você. Porque você tem que sujeitar a Ele. É como você estiver andando com uma pessoa que você sabe que não gosta de palavrão, não gosta de muito de malícia, não gosta de nada disso. Uma pessoa que não ama o pecado. Já imaginou você andando do lado de uma pessoa que não ama o pecado? Uma pessoa que aborrece o pecado, aborrece a malícia, uma pessoa que aborrece a violência. Então você vai andando perto dela, você se sente até falar: meu Deus, tudo que eu quiser fazer eu não posso, porque essa pessoa está perto de mim. Não é assim? Você tem que andar igual um santo, não é assim? Porque aquela pessoa está perto de você. Você tem que vigiar. Não é assim que nós andamos com Deus? Quando você sabe que Deus está com você, tem certeza que Deus está com você, como é seu caminhar? Nós temos que andar em vigilância, porque Ele está do meu lado. Eu tenho que fazer o que Ele quer, porque senão, se Ele desagradar de mim, Ele fala assim: se vocês me buscar, me encontrarão. Quer dizer, enquanto eu estiver agradando a Deus, Ele está comigo. Mas se eu não agradar a Ele, como Ele vai ficar, irmãos? Como que Ele vai ficar do meu lado, sendo que eu sou um homem cheio de malícia? Que eu sou um homem cheio de iniquidade, eu aceito a iniquidade. Que eu sou um homem pervertido. Como que Deus vai ficar do meu lado? Então tem muitas pessoas que eles não querem a presença de Deus, ele quer a vitória que Deus lhes dá. Ele quer um emprego bom, ele quer que tudo dê assim, mas Deus não. Deus eu não quero do meu lado. É como aquele filho pródigo, ele queria a riqueza do pai, mas não queria o pai. Mas a presença do Pai é melhor, porque a presença do Pai expulsa o Satanás de perto de nós. A presença do Pai, a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Deus estando conosco. A gente lembra quando sempre que as pessoas vão pescar e passam a noite na beira do rio, eles acendem uma fogueira. Mesmo estando com calor, tem que acender a fogueira. Sabe por quê? Espanta as cobras. As cobras vão para longe. E assim, quando Deus é um fogo, Ele estando perto de nós, irmão, junto com a gente, todo mal é expulso, nada chega perto do cristão.
Mas nós não queremos muito. Muitas pessoas não desejam essa presença. Como Moisés disse: Senhor, a diferença entre nós e os outros povos é o Senhor, nada mais. Porque o ímpio pode conseguir riqueza, mas o ímpio não pode ter o Deus que eu tenho. A pessoa pode comprar uma roupa chique, mais cara do que a minha, mas aquilo que eu tenho ela não pode comprar, porque eu recebi de graça pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós não vivemos por aquilo que é visível, mas enxergando o invisível, que é a presença de Deus que nos fortalece. E Moisés fazia isso. Nós olhamos, a Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, um que demonstrou a presença de Deus como é. Um homem ameaçado pelo fogo, gente. E o que o rei falou em Daniel 3, 25 ao 27, estava olhando o que ele falou assim, o rei fala dessa forma: ele tirou aqueles homens de dentro do fogo e viu que nenhum fio de cabelo deles tinham se queimados, nem a capa tinha pegado ainda. Sabe por quê? Porque Deus fala, Deus estava dentro do fogo com eles. Lançou 3 e tinha 4. Deus estava lá. As pessoas podem te lançar numa situação difícil, mas Deus vai entrar na situação com você. Davi falava assim: ainda que eu ande, eu não temerei. Por quê? Não é porque eu tenho uma carteirinha de membro. Não é que eu sou da igreja Pé de Fogo, labareda eterna. Não é isso não. Porque Deus está comigo. É Deus que está comigo. A diferença é Deus comigo. Quando o anjo falou com Maria, falou assim: e o nome dele será Emanuel. O que significa? Deus conosco. E ele falou: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Deus, irmãos, na nossa vida nos faz vencedores, porque enquanto Deus estiver com você, tudo vai dar certo, você terá descanso para a tua alma. Nós não vamos temer o futuro, você não vai temer que o diabo vai colocar a mão dos seus filhos, não vai, porque Deus está com você. Nós não precisamos fazer uma campanha para vencer na vida, não existe isso. Para vencer na vida você vence com sabedoria, não com campanha. Sabedoria, com boa administração, com temor de Deus, e isso nós aprendemos. Muitas pessoas querem vencer na vida, subindo em monte, orando, pensando que só falar línguas estranhas será vencedor da vida. Não, irmãos, é conhecendo a palavra de Deus, é obedecendo ao Senhor, é amando aprender da tua vida e tendo sabedoria para administrar a sua vida espiritual. Então a presença de Deus traz segurança, traz descanso para a minha alma, porque eu não passo aflição pelo que eu espero. Porque Deus não vai me deixar fracassar. Fala para as pessoas: Deus não vai te deixar fracassar. Fala para ele aí. Acalma teu coração pelo amor de Deus. Pare de ficar reclamando da vida. Deus é o dono da vida, Ele tem o controle da vida. Tudo está no controle das mãos de Deus. Se Deus estiver com você, você tiver uma aliança com o Senhor, você se agradar da presença de Deus, irmão, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Paulo falou dessa forma: na minha primeira defesa ninguém me assistiu. Paulo passou por um julgamento, e esse julgamento não era para decidir se ele ia morrer ou viver, não. Era que tipo de morte ele ia ter. Que tipo de morte? Ou ele seria jogado para os leões, ou ele seria decapitado. Dessas duas mortes, ser decapitado era a melhor morte. Não sei se você pode falar que a melhor morte é arrancar a cabeça, mas era melhor. Ser jogado para os leões vivo, aí era terrível, né? Os leões começam a rasgar o cara vivo. E Paulo, então, ele orava a Deus para que livrasse ele da boca dos leões. Depois ele fala assim: na minha defesa ninguém me assistiu. Não chegou ninguém lá para implorar por ele. Ninguém. Ficou a cargo do rei, e o rei sempre decidia pelo pior, sempre, e ninguém defendeu Paulo, porque Satanás colocou medo, ninguém foi lá defender com medo dos romanos, com medo dos soldados, para não falar que era aliado de Paulo, porque Paulo era um prisioneiro de Roma. Aí falou assim: não, ninguém, quem é que vai defender Paulo? Ninguém defendeu Paulo.
E olha que Paulo curou muitos, salvou muitas pessoas pela pregação, mas na hora ninguém defendeu ele. Ninguém. E ficou a cargo do rei. Ficou a cargo de César. César falou assim: não, eu não vejo muita coisa ruim nesse homem não. Eu decreto que ele seja morto por decapitação. Paulo vibrou. Ele até escreveu, ele fala assim: olha, Deus me livrou da boca dos leões. E agora o meu sangue será aspergido. Meu sangue será derramado como libação, quer dizer, como uma forma de agradecimento a Deus, porque ele falou, porque eu sei que desde agora, a coroa da justiça me está guardada, e ele fala, ninguém me defendeu, mas Deus esteve comigo, Deus me fortaleceu. Vai ter momento que ninguém vai te defender, mas Deus vai estar lá, meu irmão, Deus vai estar presente, Ele vai te defender, e vai te livrar de coisas piores na sua vida. Deus está presente, e nós temos de confiar nessa presença de Deus. Quando Deus chega, a Bíblia fala que quando José, ele foi vendido pelos irmãos, quem é que ficou com José? Deus. José foi preso, Deus era com ele. José era escravo, Deus era com José. E tudo que José fazia, prosperava, porque quando Deus está na tua vida, você prospera, tudo que você faz dá certo. Nós obedecemos os mandamentos de Deus para Deus estar conosco, irmãos. Prosperidade não é um sacrifício apenas na vida não, é uma vida de sacrifício. Tem gente que quer ter prosperidade, sabe como? Fazendo um sacrifício apenas na vida. Mas não, prosperidade é uma vida de sacrifício. Quanto mais você renuncia a si mesmo, mais Deus aproxima de você e a prosperidade entra na tua vida. Não existe campanha que dá prosperidade para um cristão. Existe uma vida de renúncia que atrai prosperidade na vida do cristão. José tinha uma vida com Deus, renunciando a tantos. Por que que José não quis prostituir com a esposa de Potifar? Porque ele sabia que se ele prostituísse, o que ia acontecer? A presença de Deus sairia dele. Então tem hora que o cristão, ele quer fazer uma coisa errada no oculto, ninguém está me vendo. Mas a maior perda do cristão é a presença de Deus. Ele caiu em adultério, caiu em prostituição, Deus não é conivente com isso. De que adianta eu estar na igreja, mas não ter Deus? Não resolve nada, irmão. Então para mim ter Deus é uma luta minha, eu tenho que fugir de muitas coisas. Porque não adianta eu levar uma Bíblia e tudo, e ter uma vida de fracasso. Então José, ele fez dessa forma. José, Deus cuidava, Deus tratava de José. Enquanto todo mundo estava lá desejando mal, Deus estava trabalhando para fazer de José um vencedor. Enquanto muitas pessoas tramam a sua infelicidade, estão tramando o seu fracasso, Deus está trabalhando em você para fazer de você um grande vencedor. A tua hora vai chegar, porque Deus está presente na tua vida. Ele vai trabalhando, ele trabalhava na vida de José. Quantas vezes que José, até as finanças da casa de Potifar, era José que tomava conta. Tem hora que Deus faz até uma pegadinha com você. Tem no seu local de trabalho, você vê algum material lá que você precisa na sua casa e está lá. Você sem desejo de pegar e levar. Mas você pegou e levou, você ganha o material e perdeu. Hoje nós estamos vendo uma vida, num mundo cheio de pornografia e sem vergonhice. E tem cristão que, irmãos, ele está perdendo isso. Porque nós não valorizamos a presença de Deus. Eu prefiro ficar sem Deus, mas com aquilo que eu gosto. Mas nada que eu venha a possuir me faz tão feliz quanto a presença de Deus. Porque o que faz um cristão, Moisés falou assim, se a tua presença não for comigo, eu não saio. Deus falou, a minha presença vai contigo e te fará descansar. Então quer dizer que eu tendo Deus, eu estou descansado. Mas se eu tiver outras coisas sem Deus, meu irmão, a minha vida será um pesadelo.
Sem Deus, a vida é um pesadelo, cheio de pânico, cheio de incerteza. Mas com Deus, Paulo falava assim: eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa Deus comandar a tua vida. Vamos deixar Deus comandar a nossa vida. Fala que essa presença de Deus traz prosperidade. Ele falou para Josué dessa forma. Quando ele chega para Josué, ele fala assim: Josué, nenhum inimigo vai poder te resistir. Olha que coisa. Nenhum inimigo vai poder te resistir. Quando a presença de Deus estivesse com ele, ninguém ia resistir ele. E ele falou, Moisés, ele falou com Josué: Josué, sabe o que você tem que fazer? Medita na lei dia e noite, para que você possa guiar. Medita na lei. Enquanto eu estiver obedecendo a palavra de Deus, Deus está comigo. E nenhum inimigo me resiste. Pode não gostar de mim, mas eu não estou nem aí. Deus gosta. Pode não me apoiar, Deus apoia. Pode não lutar do seu lado, mas Deus luta. Pode não acreditar em você, mas Deus investiu em você. É Deus, irmãos. Ele falou: Josué, ninguém vai poder te resistir. Que garantia era essa? Qual era a garantia que Deus dava para Josué? Porque ele vai e fala assim: como eu fui, a garantia de Deus para Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei, eu serei contigo até o fim. Essa é a sua garantia. Jesus estará contigo até a consumação do século. É a minha garantia de vitória, meu irmão. A nossa garantia é a presença de Deus. Essa sim é uma garantia de que eu vou chegar lá. Meu projeto de vida vai dar certo. A sua família será salva. Por quê? Porque Deus é contigo. Nunca duvide da presença de Deus, nunca. Nunca duvide. A Bíblia fala em Gênesis 21, 22, que até os ímpios, eles viam a presença de Deus na vida de Abraão. Eles falam dessa forma, no versículo, capítulo 21, versículo 22. Deus é contigo em tudo que você faz. Que coisa! Porque tudo que você faz dá certo. E você faz com alegria. Tem coisa, situação difícil que você está envolvido. Mas você pode olhar que de noite você está com o joelho no chão orando. E no outro dia você levanta tranquilo, porque você sabe que Deus está na condução das coisas. Deus estando no controle. Deus chega para Gideão, irmão. Quem era Gideão? Gideão era um covarde. Gideão é um covarde. Por que Gideão é um covarde? Ele se julgava fraco. Ele se julgava um ninguém. E toda pessoa que se julga um ninguém, ele é covarde. Por quê? Ele não enfrenta os inimigos. Ele vive de paliativos. Vive um dia de cada vez. Ah, não, já vivi, hoje está bom, glória a Deus. Não sei se amanhã eu estou vivo, mas hoje eu já estou. Tem pessoas, Gideão era dessa forma, ele malhava trigo no lagar. Por que ele malhava trigo no lagar? Porque ele não tinha certeza que Deus era com ele. Ele estava vivendo conforme a própria sabedoria e força dele. Gideão estava vivendo naquilo, irmãos, assim, ó, no crítico da vida. Ele estava vendo a situação crítica. Porque ele era medroso. A Bíblia fala que ele malhava trigo escondido dos midianitas. Ele escondia dos midianitas. Mas quando foi que Gideão teve força? Deus chega para ele e fala assim. Deus chega para ele, saúda ele e fala assim: salve, ô varão valoroso. Como? Como que Deus vai chamar um homem covarde de valoroso, de valente? Tem uma tradução que fala que Deus chamou ele de valente. Mas Deus chama ele e fala assim: Gideão, vai lá e livra o teu povo, rapaz, não fica aqui não. Como eu vou livrar? Deus pega e fala com ele assim: olha, você vai vencer eles como se ele fosse um homem só. Como, Senhor? Eu irei contigo. Olha que coisa linda, irmão. Eu irei contigo e tu vai vencer. Sabe qual é o problema? Lutamos sozinhos. Lutamos sem aliança. Quando o povo de Israel, a Bíblia fala que eles perderam uma primeira batalha contra Ai. Ai era uma cidade pequena, uma cidade fraca. Josué, quando foi enfrentar Ai, ele até falou assim: não, vamos fazer o seguinte, nós não vamos mandar todos os soldados lá para Ai não, só que tinha pecado no meio de Israel.
E o pecado tinha afastado a presença de Deus. Deus não estava mais com Israel. Porque lá dentro tinha um ladrão. Tinha muita coisa ruim dentro de Israel. Acã roubava as coisas consagradas e escondia debaixo de sua cama. E eles achavam que Deus ia dar vitória para ele, tendo coisa escondida. Tem hora que nós pensamos de jeito, não, Deus está comigo, embora tenha tanta coisinha escondida na minha vida, Deus está comigo. Está não. Não está não. Se tem uma coisa, irmãos, que valida a vitória do servo de Deus, é a transparência com Deus. Tinha coisa escondida de Deus, e a Bíblia fala que ele falou assim, não vão subir só uns 3.000 soldados, não precisa gastar a nossa força toda não. Eles subiram e tiveram a pior derrota. Perderam a batalha contra Ai. Ele foi, Senhor, Deus falou assim, não, minha prenda não está contigo não. Você acha que eu vou andar com você, ser cheio de pecado, rapaz? Elimina esse mal do meio de vocês, e depois sim, eu vou guerrear com vocês. Aí um bando de soldados chegou, não, nós vamos. E Deus falou, não deixa eles ir não, que eles vão perder. E mesmo assim eles foram, sabe por quê? Eles acharam que vencia pela força deles. Tem momento, irmãos, que nós nem estamos nem aí com a presença de Deus. Queremos que o casamento dê certo, queremos crescer profissionalmente, e sabemos que Deus não está conosco. E perdemos, nós pensamos assim, muitas pessoas pensam, não somente eu estando dentro da igreja, eu vou ser vencedor, não é assim não. A igreja ensina acerca de Deus, mas a igreja, ela não ordena Deus para estar na vida de ninguém. É Deus que escolhe, e Deus nos olha, não é eu sou crente, não é mudar de igreja, é mudar de posição diante do Senhor. Porque Deus é um só. E eles queriam o quê? Que Deus desse vitória para eles estando em pecado. Só que foi grande a derrota deles. Aí Josué pegou e falou assim, não, espera aí, vamos dar um basta nisso. Josué foi lá, lançou sorte, a sorte saiu de quem? Em Acã. Acã, você pecou com... Ô Josué, tinha um dinheirinho, que geralmente a pessoa peca nesse negócio de dinheiro. Prostituição hoje é por causa de dinheiro. Adultério. Por causa de... Um homem, se ele ganhar muito dinheiro, eu vou falar para você, ele tem que ser muito firme. Porque senão ele tem 2, 3 famílias. Sem dinheiro está lá fiel. Com muito dinheiro, só o sangue para ter misericórdia. Dinheiro é a raiz de todos os males. E também não contenta com um pouco, não, quer mais. Quanto mais tem, mais quer. Mais tem, mais quer. E a riqueza maior da nossa vida é a paz no nosso coração. O descanso na alma. A vida abundante que Deus prometeu não é uma vida com muito dinheiro. É uma vida com consciência limpa. Você que tem consciência limpa, você é próspero. Mas a pessoa que tem consciência pesada, mesmo tendo muito dinheiro, ele é miserável. Mesmo tendo muito, não é dinheiro que faz da pessoa um próspero, não, irmãos. É você ter uma vida tranquila, sair na rua em paz, chegar na sua casa cheio de paz, ter a honra do teu filho, ter o respeito da tua esposa. Meu Deus, que coisa! Isso é lindo. É essa vida abundante. É que você vai curtir todos os dias com a sua família. Vai ser respeitado na tua casa. Você pode olhar no capítulo 31 de Provérbios, que fala da mulher virtuosa. Fala que até o marido dela é saudado nas portas. Saúda o seu marido. Mulher virtuosa que você tem, rapaz. Que mulher de respeito, moço. Não pelo ouro, não pelos vestidos caros, mas pelo caráter dela. Nós estamos em um mundo que só prega prosperidade financeira. E muitas pessoas, eles buscam a Deus, não para Deus estar presente, mudar o seu coração, mudar o seu comportamento, não, mas para Deus mudar a sua vida financeira. Mas o que adianta isso, irmãos? É a presença de Deus que muda a nossa história. Deus em primeiro lugar. E quando a Bíblia fala que Josué ele exterminou, a Bíblia fala que ele exterminou, ele matou Acã, a esposa de Acã, o sogro, a sogra, todo mundo da família. Ele teve que sacrificar.
Aí Deus falou assim: agora pode ir para a batalha que eu sou contigo. Quando ele foi para a batalha não durou nem meio-dia, ele venceu a guerra. Porque Deus agora aprovava a vida dele. A presença de Deus nos dá vitória contra os inimigos maiores. Os inimigos mais fortes, Deus nos dá vitória. E assim como ele falou com Gideão, ele fala comigo e fala com você. Eu serei contigo e você vai vencer isso como se fosse algo fácil, esse problema que você está passando. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. O pastor pode não estar lá, mas Deus está lá com você. Não precisamos de pessoas ungidas. Ungido tem que ser, eu sempre falo, ungido tem que ser você. Nós dependemos daquilo que vem do trono. Do trono. E uma aliança atrai a presença de Deus para nós. Então a presença de Deus conosco, porque o amor de Deus é extraordinário. Mas Deus só faz milagres se Ele estiver andando com você. Não é dessa forma que a Bíblia fala? Então Deus vai mudar a sua história, amém? Coloca sobre os seus pés, eu quero convidar os diáconos aqui. Os diáconos vão fazer a ceia. Deus é maravilhoso, irmãos. Você vai andando assim, andando, e Deus vai com você. Deus escuta tudo que a gente fala. Deus escuta tudo que a gente fala. Ele sabe e Ele prepara o caminho da sua vitória. Deus prepara. Eu creio que todos nós aqui temos uma experiência com Deus. Todos nós temos uma experiência com o Senhor. Todos nós temos. Nessa jornada que nós temos de ministério, nessa jornada, todos os lugares que eu fui, antes de eu ir, Deus me falava. Antes de eu ir. Quando nós fomos comprar isso aqui, Deus me mandou comprar. Eu lembro que eu saía de casa depois que nós compramos isso aqui. Cabral, sabe o que eu fazia? Eu vim aqui fazer como eu construí a minha primeira casa. Eu morava na barraca de lona, sabe o que eu fazia? Eu acordava meia-noite, aí eu saía arrastando o pé onde que eu queria fazer a parede. Eu fazia assim, ó. De noite, meia-noite, eu arrastando o pé lá no chão. Eu falei, é aqui que eu quero. Aí, quando eu fui, lembrei, o dia que eu comprei aqui, eu saí arrastando o pé, onde está o lugar dessas paredes aqui, ó. Saí arrastando, é aqui. E é tão engraçado que eu fiz esse rastro aqui, ó. E aí eu fui lá no engenheiro, o engenheiro falou comigo assim, lá só pode construir um templo de 8 por 21. 8 metros de largura por 21 de comprimento. Eu falei, não, tá bom. Aí eu peguei minha moto, tudo desenhado, voltei. Aí quando eu ia ver no meio do caminho, Deus falou comigo assim, essa é a sua fé? E eu fui doendo, quer dizer, eu ia fazer menor do que eu tinha marcado. Eu fiz a volta na moto e voltei lá. Falei com o engenheiro, rasga isso aí. Cresce mais 2 metros de largura e mais 4 metros de comprimento. Ele falou, você é doido, moço, vai ficar grande. Eu falei, não quero saber. É de jeito que Deus mandou. E ele falou, você sabe quanto é que vai ficar isso aí? Você fazendo é de jeito? Eu falei, eu não sei, não é quanto. Ele falou, vai ficar 350 mil pra você fazer isso. Eu falei, mole? Você tem? Eu falei, é claro. Ele falou, você tem? Eu falei, tenho, o céu tá cheio, meu filho. Você é doido. Então tá certo, se é assim não vamos fazer. E fizemos. Porque Deus estava e sempre está no projeto a vida inteira. E se Deus não estiver, irmãos, eu prefiro não fazer nada. Eu prefiro que Deus tire a nossa vida do que nós andar sozinhos num mundo tão podre como esse. Que Deus seja com cada um de vocês. Que Deus seja conosco. Que Deus venha nos dar vitória. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela nossa vida e pela palavra que o Senhor falou. A tua presença, Pai, seja real em nós, Deus, nos dando segurança, nos dando controle, Senhor. Ó meu Pai, nos dando paz, abrindo caminhos como o Senhor abriu para Israel. Que a tua presença, meu Deus, venha nos dar tranquilidade, como o Senhor deu tranquilidade para Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, Senhor. Mesmo machucado, ferido, eles tinham paz. E eles, no momento de paz, eles conseguiram cantar, Senhor. Conseguiram te adorar. Que essa paz esteja conosco nos momentos de aflição, porque o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha. E nós te agradecemos, Pai,
porque o Senhor está conosco, não porque somos perfeitos, mas porque o amor do Senhor é extraordinário por nós. E nós te louvamos pela tua palavra e pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Aplauda Cristo bem forte, amém, irmãos? Pode ser assim.